Então, beleza. Estou falando aqui que... Então, esse projeto tem 4 anos já. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos de novo. E ele já teve vários momentos, né? Uma época a gente estudava um livro por semestre, que é a forma que eu gosto mais, se aprofunda mais no livro. Mas aí, de um tempo para cá, por uma série de fatores, a gente acabou fazendo um livro por semestre. E este módulo agora, que nós vamos terminar com o livro de hoje, ele termina com esse livro Submissão, né? E nós já estamos com a programação do próximo semestre. Teremos 5 livros. Em julho a gente não fará nenhuma apresentação, né? Mas a partir de agosto nós vamos retomar. E aí a ideia é que, se estiver em quarentena ainda, nós faremos do jeito que estamos fazendo. Se não tiver em quarentena, nós vamos tentar transmitir as reuniões da UNEB lá no Campus 8. Então, a ideia vai ser manter esse negócio aqui durante um tempo por conta de atender a essa demanda de universidade e comunidade, né? A gente faz muita coisa dentro da universidade, pouca gente fica sabendo. Então, aqui é para atender essa demanda de mostrar um pouco do que nós fazemos, né? Lógico, dentro dos nossos interesses, aqui que é o direito e a literatura. Bom, então hoje, Guilherme, que está no terceiro semestre, né, Guilherme? Quando começar, né? Terceiro. É. Terceiro, quando começar, está Tô no terceiro, aprovado, tô no Guilherme. terceiro. Tá aprovado no terceiro. E o Guilherme também tem participado muito do grupo desde o primeiro semestre, né, de Direito e Literatura, tem se tornado uma presença constante nos nossos encontros e pegou aí a incumbência de encerrar o módulo hoje com esse livro, que é um livro que foi considerado o livro mais polêmico de Polêmico. 2015, né? Mas então agora com a palavra Guilherme e nós vamos fazer o esquema de sempre. A apresentação e uma conversa e aí depois a gente abre para as perguntas. Um abraço aqui ao professor Urani, que acabou de entrar aí na live também. Vai lá, Guilherme. Primeiramente, boa tarde, Elton. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como o professor Elton falou, esse livro, Submissão, do Houellebecq, ele foi, no ano que foi lançado, em 2015, foi considerado o livro mais polêmico do ano. Tem toda uma história, não só pela forma qual o autor ele escreve, que é bem conhecido não só nesse livro, mas tanto em outros livros também, pelo seu humor, pela sua sátira que ele tem, como ele apresenta os livros, a sua forma de escrever, traz algumas críticas, traz algumas situações que causam realmente polêmica, mas o que realmente causou deu ele esse status de ser o livro mais polêmico do ano foi justamente no dia que ele foi lançado, dia 7 de janeiro de 2015, coincidiu com o ataque do, na revista, revista não, no jornal Charlie Hebdo, aquele atentado no qual 12 pessoas morreram e o Michel, era amigo de um dos jornalistas, tanto que no dia do lançamento a capa em destaque, não só a capa, mas muitas outras folhas do jornal estavam dando destaque a esse lançamento. Tava a charge do Michael, e dando esse destaque ao livro que estava sendo lançado. E justamente, parece que coincidiu, né, com as histórias que o livro, segundo o Michael, ele se baseia no ano de 2022. A França está passando por um período, uma época de eleições, na qual o. Deixa eu olhar o nome do partido aqui. O Partido Muçulmano vem a ganhar as eleições. E tem toda uma reviravolta, porque é da oposição, aí parece que coincidiu justamente com o atentado do jornal Charlie Hebdo. E particularmente o Michael, ele era amigo de um dessas vítimas, né?
E ele ficou, deu entrevista dias depois, ele disse que sim, ele era Charlie Hebdo, que na época teve a hashtag criada, e ele sim, ele se sentiu pessoalmente ofendido e triste por causa do que tinha acontecido. Tanto que depois disso ele saiu da França, ele agora reside na Espanha. Então, só para contextualizar o porquê, dos porquês dele receber esse status de livro mais polêmico do ano. Agora Uhum. vamos para propriamente para o livro. Deixa eu olhar aqui na minha. Tranquilo. Ah, pronto. Outra curiosidade aqui, contextualizando com um livro que eu achei interessante também, que alguns anos atrás circulou nas redes sociais um vídeo falando que em poucas décadas a Europa se tornaria muçulmana. Aí, porque foi feita uma pesquisa e que os europeus nativos tinham em média de 1,1 a 1,3 filhos por família. Já os muçulmanos que residem na Europa têm em média de 6 a 8 filhos. Então, seguindo, seguindo essa, essa pesquisa que foi feita, Proporcionalidade, né? se for seguindo, daqui em poucas décadas a Europa ia se tornar muçulmana, não porque as pessoas estavam se convertendo, mas justamente por causa que a natalidade das pessoas muçulmanas são muito maior do que os europeus que são nativos. Então, e como o livro traz essa questão do Islã, do muçulmano, eu achei interessante trazer esse dado também para estar complementando aqui no nosso debate. E agora, o livro tem como personagem principal o François, que é um François. professor universitário. François. O professor, ele primeiramente conta a história dele como estudante. Ele estudou daqueles estudantes que entram na faculdade e não saem mais nunca. Fez sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, um Elton da vida. É. Seu mestrado, seu doutorado, seu pós. E pronto, e depois disso entrou como professor. Professor não é substituto, é porque eu esqueci a palavra agora, como se fosse um professor auxiliar na universidade na qual ele dava aulas. Eu não me lembro ao certo qual é. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas É anotações. Sorbonne, eu acho, né? Na Sorbonne. Na Sorbonne. E vai contando toda a história dele dentro da universidade, que quando ele se forma, ele teve um contato durante 7 anos com o escritor católico, o Husman. Durante 7 anos, ele se dedicou, inclusive ele fez uma tese na época de acadêmico dele, sobre o Husman, que ele tem até uma parte interessante aqui, que ele traz no próprio livro. Eu não sei se que eu deixei salvo no celular, o que eu tinha planejado é para eu ficar no notebook e ficar usando o celular durante a live, mas como não foi possível, eu só vou ver aqui se tem como eu abrir aqui para poder ler esse trechinho do livro. Se Tem como cair, eu fico interromper falando aqui e volto, você espera, a espera você nossa live. voltar. Como é que foi? Bom, deu uma travada ali, né? Não sei como é que é isso, se ele vai voltar aí. Mas, voltou? Opa. Aí olha se o áudio fica aqui, que não, acho que provavelmente a imagem sai, mas vê se o áudio fica. Não, saiu, ficou rodando. Vai de Tá memória rodando. mesmo que vai ser o jeito. Ah, então eu não vou falar, ele fala justamente sobre como não tem como em você conversar com outra pessoa aqui, você expressar tudo o que você tem, tudo o que você quer dizer realmente. Do Seria mais provável que você consiga fazer isso com uma folha em branco, você escrevendo,
você tem contato, mesmo que através de gerações, como no caso foi o dele. O Hillsman, se eu não me engano, ele é do ano de 1800 e alguma coisa, 1870 e alguma Século coisa. XIX. E ele, no ano que se passa, no livro, em 2017, ou seja, 2 séculos após, ele teve esse contato íntimo com, com o Hillman durante esses 7 anos da vida dele. E ele fala que é muito importante isso para que dá valor à literatura, até porque a formação dele era em letras, ele nessa parte de literatura, ele também ele dá muito valor a isso. E tinha outro trecho também que eu tinha separado, que logo no comecinho ele fala que é mais uma crítica, até porque ele é da área de letras, então eu achei um pouco meio contraditório. Ele diz que as pessoas que escolhem fazer a graduação no curso de letras só estão, digamos, se multiplicando, para que se reproduzindo, para que não acabem as profissões, a profissão de professor, porque o aproveitamento, o desperdício de aproveitamento é de 85 a 90%. Ou seja, ele está fazendo uma autocrítica. Está se criticando, não só ele, mas todas as pessoas que escolhem letras para fazer. Ele também diz que ele se tem uma pequena parte dessas pessoas que escolhem a graduação em letras são, como ele chama, de superdotados. E ele se enquadra nesses superdotados. E alguns poucos são privilegiados por causa dessa escolha e ele se enquadra nessa pequena parte. E logo mais ele segue falando sobre a narrativa, sobre a vida dele, que ele é, depois que ele já está trabalhando lá na Sorbonne, ele como professor, ele é aquele professor que ele já não tem tanta realização no seu trabalho, já não publica tanto, já não tem tanta produção de artigos comparado aos outros colegas. Tem dois, ele não é de ter muitas amizades, mas tem, digamos, ele tem 2 pessoas com que ele interage, com que ele tem contato no dia a dia da faculdade. E essas 2 pessoas ele até se compara em um certo momento em relação à produção de conteúdos acadêmicos. Ele já não tem aquele prazer, aquela satisfação de fazer isso. E basicamente a primeira parte do livro é só ele contando da história dele, de como ele se formou, e depois contando da vida pessoal dele, que ele não consegue mais obter satisfação, a não ser que ele também tem muito envolvimento com as alunas deles. Vira e mexe, ele tem relações com algumas alunas e com outras garotas de programas que ele contrata, e é, digamos, como a forma que ele encontra de se satisfazer um pouco, já que na vida acadêmica ele já não consegue mais encontrar isso. Então, essa primeira parte é basicamente isso. E depois. Beleza. Não, Vai você falar. pode falar. Era só ia, quando dá meio que uma reviravolta, meio que vai chegando no ápice do livro, no momento que ele vai chegando à época das eleições. Aí eu vou começar a entrar nessa parte. Se eu quiser fazer algum comentário antes de eu passar para essa parte. Não, é só tranquilo. Tem a professora Patrícia aqui, Pinheiro, lá da UNEB também, está perguntando se aqui está frio. Aqui agora em Conquista, porque eu estou com blusa de frio, está 18 graus, professor. E isso na hora que começou a live. Portanto, eu acho que até às 6h30 vai baixar um pouquinho mais. Então, já estou precavido aqui. Vamos lá, Guilherme, continua. Aí, pronto, quando acaba essa primeira parte do livro, dele falando da sua história, começa justamente entrar no ápice do livro, que é a parte das eleições, quando está tendo a corrida presidencial, que tem o domínio da direita, se eu não me engano eram 32 a 34% dos votos, a estimativa. Tinha o partido de esquerda com de 20 a 25%, e tinha
Fraternidade muçulmana, né? A fraternidade muçulmana com quase a mesma coisa do partido de esquerda. Então ele tem uma conversa com o marido de uma colega sua de trabalho. Ele trabalhava para uma, como se fosse uma, eu esqueci o nome agora do canto onde ele trabalhava, mas como se fosse uma inteligência, tipo, fazendo uma comparação com o FBI, a inteligência da França. E ele justamente estava investigando isso, a, o impacto que as eleições iriam ter caso que eles já sabiam que tinha essa possibilidade da fraternidade muçulmana ganhar. E qual seria o impacto se isso realmente se concretizasse. Então, eles, o, o François, grande admirador de comidas e de bebidas, em um jantar desses eles acabam conversando e sempre tomando alguma coisa, sempre comendo algo. E ele acaba deixando que o marido dessa sua colega acabe, ele deixa que ele fale. Um rapaz percebe que se empolgou e falou demais, e então ele decide acabar a conversa. E o François vai embora, mas fica com aquilo na cabeça. Mesmo ele sendo, não só ele, mas como as pessoas daquela sociedade, meio que apáticos de tudo. O que tiver, o que acontecer tá bom, ou do jeito que tiver vai acontecer e pronto. Não, digamos, não ia gerar uma certa revolta, um certo protesto, como, digamos aqui, se fosse fazemos um comparativo aqui com o Brasil, quando algum partido da oposição ganha, tem toda aquela reviravolta, toda aquela especulação. Lá não, era como se o que viesse, o que aceitasse estava bom. E nessa conversa ele falou da possibilidade da fraternidade ganhar e que não ia ser, eles estavam com medo de não ser divulgado à população, então o François vai para casa e fica com isso na cabeça e volta à sua vida normalmente, volta a dar suas aulas, volta a ter suas relações com suas alunas, até que chega um certo momento que ele descobre, ele estava de viagem, e durante uma dessas viagens chega a notícia que a sua mãe morreu. Chega, se eu não me engano, ele não era de olhar correspondência, mas quando ele chegou tinha muita correspondência acumulada. Ele foi fazendo a separação, o que eu vou ler e o que eu não vou ler. E o que acabou numa dessas, ele olhando o que tinha e o que não tinha, chegando várias cartas de, se eu não me engano, a mãe dele morreu em maio, ele só ficou sabendo em julho. Foram várias cartas e a mãe dele morreu e foi enterrada como indigente, como no próprio livro diz, numa cova rasa de indigentes. E para ele foi como se ele não tivesse aquele impacto, ele só ficou. Eu não soube que minha mãe morreu, mas continuou a vida dele. No outro dia dele foi dar aula, como ele não falou para ninguém, até como ele não tinha muita relação com ninguém, então para ele é como se ele se mantém muito frio aos acontecimentos do livro. Esse é o François, ele se mantém muito, sabe do que está acontecendo, mas não toma uma posição, não, não se posiciona, não tem, é como se ele não tivesse opinião sobre o que está acontecendo. E depois ele, em outro encontro com o marido da sua colega, da sua colega de profissão, ele revela que ele foi demitido de onde ele trabalhava porque ele tinha feito um relatório com algumas provas, não era tudo o que ele precisava, mas já era um dossiê com indícios que a fraternidade muçulmana ia se juntar com o partido de esquerda iam fazer alguns acordos para que ele dividir meio que dar alguns cargos para a esquerda, mas com o candidato da fraternidade muçulmana, o Mohammed Ben Abbas, alguma coisa. Não estou muito recordado. Só para chamar de Mohammed, que é mais fácil. Eu também não sei pronunciar. Não. O Mohammed ia ser o presidente e ia ceder alguns cargos para o partido de esquerda em troca da junção deles. E com isso eles iriam sim conseguir ganhar, porque a porcentagem dos dois juntos era maior do que a de direita, o partido de direita, que antes que só tinha 32% dos votos. Então eles iam conseguir tomar o poder. E o
François, sabendo disso, sabendo dessa junção, ficou, ficou preocupado e foi numa dessas conversas, o marido da colega aconselhou a ele que abrisse uma conta em um banco estrangeiro para poder depositar seu dinheiro, porque se realmente isso acontecesse, ele ia perder tanto ele quanto a esposa dele, iam perder o emprego, porque só ia continuar na Sorbonne, na universidade, quem realmente aderisse ao Islã como religião. E em alguns momentos, como eu percebi, que o François, eu não sei se ele tinha uma religião, mas ele fala um pouco sobre o ateísmo e meio que ele se identifica um pouco com isso. Ele também não deixa muito, ele não dá muitos detalhes sobre, não, sobre sua religião. Não só sobre sua religião, mas sobre ele em si. Ele não, ele é muito em relação a ele tem poucos detalhes. Você não consegue imaginar como seria a personalidade dele. Só que ele é cara frio, um cara que não tem emoções, não tem sentimentos e muitas coisas. Então o François, pensando nisso, depois que ele no dia da eleição, ele decidiu viajar, se não me engano, para o sudeste da França. E ele já estava na estrada e ele fala que durante a estrada ele não via passar um carro. E me achava isso estranho, porque numa BR não passava um carro e andando por vários e vários quilômetros e não passava um carro e não encontrava ninguém. Até que o carro dele precisou de gasolina e ele parou em um canto para abastecer. Chegando lá, ele entrou e não viu, parou o carro, né? Só que não viu ninguém para atender. Aí então ele foi para a loja de conveniência, e foi quando ele se deparou com dois corpos no chão, um de um atendente e de outra pessoa. Ele viu, olhou como o próprio o Michel narra, ele olhou para baixo. Ah, o corpo está aqui, mas eu tenho que passar por cima do corpo se eu quiser acionar a bomba para poder abastecer o carro. Ele simplesmente só olha assim, o atirador é canhoto. Sai, liga a bomba e vai abastecer seu carro. Mas na frente, ele não tinha saído ainda. Ele vai, anda mais um pouquinho durante esse posto e vê mais três ou quatro corpos no chão e só olha, faz alguns comentários. Uai, esse tomou um tiro aqui, o calibre da arma era tal. E aí ele ficou por isso mesmo, ele seguiu viagem, como se nada tivesse acontecido. E ele, pronto, ele chega no destino dele, no destino que ele da viagem, e chega e procura, liga a TV através de procurar informações. Viu que todos os canais estavam fora do ar, tentou ligar a rádio também, não conseguia, tentou olhar a internet também, não conseguia. Aí ele estranhou isso. Se as eleições tinham acontecido, ele já era para estar divulgando alguma coisa. Foi então que ele lembrou do que o amigo, o esposo da colega dele falou, que a mídia ia ter um papel fundamental, que eles não iam divulgar realmente o que estava acontecendo. O que iriam divulgar sim, mas não ia ser com o que ia condizer com a realidade, né? No caso, eles meio que iam esconder o que estava acontecendo. E foi o que aí deu para perceber no livro. Que chegou, ele não tinha notícia de nada, mesmo quando ele voltou para a França, ele viu que tinha alguns protestos, algumas coisas assim, mas nada na TV, era, quando era divulgado, não tinha muita condizência com a realidade. Então ele recebe a notícia, né? Já sabe, quando ele volta para a França, ele já sabe que se ele quiser continuar dando aulas na Sorbonne, ele tem duas opções. Ou ele adere ao Islã e continua, se converte e continua dando aulas, ou então ele tem uma aposentadoria. Aos 44 anos, ele fica um pouco pensativo, mas ele decide se aposentar. Aos 44 anos, e ele pronto, fica vivendo aquela vida dele, como ele mesmo diz, recebendo os livros dele pela Amazon, lendo. Ele fica uns 2 a 3 semanas nesse ritmo e decide que ele não é isso que ele quer. Ele tá achando a vida dele muito meio que entediante, mais do que o normal. Então, quando ele começa a ter os pensamentos suicidas,
primeira vez que ele cita o pensamento suicida para ele. E o Huysman, por ser um escritor católico, ele lembra disso e pensa sobre, será que o cristianismo vai ser a resposta para os meus problemas? Porque eu estou procurando. Será que vai ser a solução? Então ele decide fazer um retiro. E nesse retiro ele até tem uma experiência, digamos, meio que mística. Ele relata isso, mas não foi o que ele esperava, o que ele achava que queria encontrar nesse retiro realmente, de fato. Então ele volta e ele encontra com um amigo dele da Sorbonne também. Deixa eu ver o nome dele aqui. Se eu não me engano, cadê? O Heidegger. Que ele já aceitou o Islã, já era e estava dando aulas lá na Sorbonne, já com que ela foi comprada por sauditas. Então, ele estava dando aula e o Heidegger convida ele a ir na casa dele, para ter uma conversa e pronto, ele aceita. Aí ele chega lá na casa dele, vê um casarão, começa a dar alguns detalhes sobre a casa, falando que a casa tinha muitas obras de arte, tinha. Se eu não me engano, ele fala até de umas pilastras que tinha lá, ele gosta muito de arte, ele lembra de onde, de onde essa obra de arte era e, e continua nessa conversa. Aí eles ficam nessas conversas, chega uma pessoa, o François acha que é uma empregada. Só que depois, ele conversando com Heidegger, ele descobre que era uma esposa. Só que ele estranhou, ok, mas a esposa veio servir cafezinho para ele. Aí depois, novamente, vem outra pessoa, vem servir a bebida para eles. Uma bebida e, se eu não me engano, eram uns pastéis caseiros. Aí ele fala que também era a esposa dele. Aí ele estranhou. Só que o estranhamento dele não foi pelo fato de serem empregadas, mas, digamos, pela possibilidade dele poder também ter isso. Um bom salário. E também ele faz até as contas lá com o Raio. Com o salário que você recebe, você poderia ter até 3 esposas. É meio que ele não pensa, só pensa em si próprio, não pensa nos outros. Tanto que quando nessa conversa também, eles falando sobre as vestimentas, sobre a burca e outras coisas, ele não pensa no impacto que isso ia causar na sociedade, não. Ele só diz que ia sentir a ausência de mini saias e de shorts curtos pela rua. E ele também, em alguns pontos, que eu percebo que ele é bem provocativo. Por isso que, não só pelo o fato que aconteceu no dia do lançamento do livro, mas pela escrita dele, que faz com que o livro cause, sim, essa provocação, que instigue os leitores. E até mesmo que seja por um sentimento de revolta, ou achar que ele é machista, ou preconceituoso, ou alguma coisa, mas ele consegue causar isso e não é porque ele queira, mas é porque é o estilo de escrita dele, assim, é provocativo. Eu andei vendo alguns comentários de outros livros, não tive a oportunidade de ler, mas pretendo, que é o estilo dele escrever mesmo, né? Assim, é de provocar, de instigar o leitor. E depois dessa conversa que ele tem com o Heidegger, ele reconsidera a proposta de voltar a dar aulas. E já quase depois dessa conversa, ele recebe a notícia que o pai dele morre nesse meio tempo. Ele aí se vê obrigado a ir para a cidade onde o pai mora e resolver alguns problemas sobre herança. Aí ele encontra com a, os pais deles eram separados, ele não via os pais há mais de 10 anos. E ele, nesse meio tempo, o pai dele se casou com outra mulher, teve uma segunda esposa e ele resolve, numa dessas conversas, resolvendo sobre a herança, vai na casa onde o pai morou com essa esposa. E ele vê que o pai, nem ele, nem a mãe, perdão, conseguiam amar verdadeiramente o pai. E ele viu que essa mulher achou uma coisa que ela realmente conseguisse amar no pai dele.
ele até questiona, será que não foi dinheiro? Mas ele olha a mulher, não, a mulher é bem-sucedida, tem dinheiro, tem sua profissão. E ele olha pro pai dele, o pai ele fica meio que se questiona, se meu pai conseguiu ter uma segunda chance, por que eu não consigo? Ele também vê que o pai comprou uma caminhonete, ele fica meio. Foi quando ele começa a se questionar que o pai dele comprou uma caminhonete, uma picape. Vê que o pai também gostava de armas, que o pai tinha um hobby que era caçar. Então, tudo isso faça com que ele fique mais duvidoso ainda. Fique com isso. Será que eu não posso ter uma segunda chance? É quando ele volta para o local onde ele reside e acha, não, vou tentar ter essa segunda chance. Só que ele contrata duas garotas de programa, acha que a segunda chance dele poderia ser essa. E tem um envolvimento com uma delas. Ele acha que sentiu algo diferente. Mas quando ele contrata ela pela segunda vez, ele vê que não. Ele estava enganado. Foi só aquela vez, foi só um acaso e não era isso que ele procurava. A tal segunda chance que ele ficou quando, quando conheceu a esposa do pai dele. E já, não, já assim, entrelaçando para o final, se encontra com o reitor lá da Sorbonne e decide aceitar a proposta para voltar a dar aulas e finalmente ele decide aderir ao Islã para poder para poder dar aulas. Eu digo que nem, não tanto por ele. Ele ficou, acho que essa possibilidade do Islã em ter entrado na vida dele, ele não levou como uma oportunidade para que ele mude verdadeiramente a sua essência, mas com que ele pudesse continuar com a vida dele, tendo a vida dele, se relacionando, ele até cita no livro que ele afastado, ele não poderia continuar se relacionando com seus estudantes, com seus alunos. Então, ele, ele resolve aderir, se converte ao Islã e volta a dar suas aulas tranquilamente. Volta com tudo. Beleza. Fechou, né? Sim. Falou bastante, rapaz. Não esperava que você falasse tanto, não. Mas ganhou aí de Letícia, Isabela e Lucas. Lucas é o mais difícil de ganhar aqui, falando bastante, então. Só no meio do senhor Mas lá. beleza. Obrigado aí, Guilherme. Muito, muito assim, né? É isso mesmo. Apresentou o livro, né? E, e é isso que eu acho intrigante, né? Tem uma entrevista que o Olibeck deu e que ele fala assim que é uma coisa curiosa. Ele diz assim, né? Não é que o livro dele esteja querendo adivinhar o futuro, prever como é que vai ser, mas ele diz assim, né? Nós estamos prevendo mais ou menos o medo que se tem hoje. Então ele está dizendo que muito mais do que prever o futuro é descrever o que acontece hoje, né? O temor que as pessoas têm hoje. E ele diz isso que tanto o Admirável Mundo Novo, que a gente leu um tempo atrás, como 1984, que a gente leu no primeiro semestre, são livros que fazem isso. Eles não preveem o futuro, eles captam o medo presente. Então, eu acho que esse livro ele tem essa coisa que é muito interessante e que ele tem várias camadas. O Houellebecq, ele tem vários livros e é mais ou menos sempre esse tipo de personagem. Um homem mais adulto, começando a envelhecer ou não, mas assim, não é um jovem. E aí ele vai contando, né, geralmente na primeira pessoa, a sua vida, tarará, tarará, e sempre assim com esse olhar e com esse tipo de uma ironia muito forte, um sarcasmo muito forte, e um certo meio que um olhar meio de desprezo pela vida, né, e pelo que se passa. E aí o François, esse livro, o Submissão, ele acaba sendo essa coisa de mexer com muitas discussões, né? Se a gente pensar, por exemplo, que há toda no Sul, né, na América do Sul, na África, nas Américas, né, na América Latina especialmente, na África, tem toda uma conversa sobre colonialismo, decolonialismo, né?
anticolonialismo, tudo isso, a gente vê que o Liebeck faz o contrário, ele meio que mostra como que a Europa, ao invés de ser a colonizadora, ela poderia ser vista como a colonizada, né? E uma coisa que é muito, muito crucial aí, que ele vai mostrando, que, em alguma medida, isso não é difícil de fazer. E é muito, muito porque as pessoas, muitas vezes, ele dá o exemplo de uma França imaginária, obviamente, né? Apesar de usar os políticos que já existem, Sarkozy, Le Pen, tarará. Então, o que acontece? Ele pega essa França e mostra assim, que as pessoas estão muito diferentes. As pessoas estão muito nem aí. Não estão ligando para muita coisa. Você tem lá, às vezes, um grupo muito aqui, outro grupo muito ali, muito engajado, e o resto do povo está bem aí. Ninguém tá ligando para nada. Então, o François é o cara que, ele, por exemplo, ele tem lá, gosta do Ruiz Mans e estuda aquilo ali, né? Tem uma leitura, é um cara dedicado e tal, mas ele está indiferente, assim, ele não tem mais prazer com aquilo. O sexo, ele é garoto de programa, é ex-namorado, não sei o quê, também já perdeu o sentido. Quer dizer, ele vive mais ou menos como uma espécie de niilismo prático, né? Que essa coisa de que nada tem sentido, que as coisas não estão funcionando muito bem, mas que também estou pouco me lixando. Por isso que ele é capaz de ver pessoas mortas e não ligar, capaz de ver que está acontecendo alguma coisa, mas continuar indiferente, né? E Marília lembrou aqui mesmo também na cena do Hamlet, mas no caso ali é mais... o François é muito mais indiferente, né? E se a gente pensar muito claramente, então você tem um lado pessoal, que é esse, do cara que está indiferente, está ligando para nada. Você tem um lado dos aproveitadores, ou seja, o cara que quando muda, ele já adere e vai pegar os benefícios possíveis daquilo. E você tem essa coisa da cultura, que acabou virando indiferente. Quer dizer, uma pessoa hoje em dia está ali no contexto francês, está muito pouco nem aí para o que está acontecendo. E aí é que vem uma coisa que me parece interessante. Quer dizer, ele colocou o exemplo dos muçulmanos porque eu acho que seria a forma mais polêmica de chamar a atenção. E o Liebeck gosta disso, né? Ele gosta dessa coisa de um pouco de polêmica, né? De um pouco de colocar a discussão. Por exemplo, nesse livro aqui, que é o livro atual que ele lançou, no final do ano passado, por exemplo, ele coloca disputas comerciais, que é o Serotonina nesse livro. Ele coloca disputas comerciais, coloca briga de agricultores, inclusive protestando, agricultores franceses protestando contra agricultores brasileiros. Quer dizer, ele pega esse ambiente e faz sempre uma coisa assim, de mostrar muitas vezes essa indiferença e essa coisa do aproveitar-se, né? Então, o François, ele é um cara que está lá indiferente, num mundo que está mudando e que vem para o mundo muçulmano. Mas a sensação que eu tenho é que ele está dizendo o quê? Que nós todos estamos, ao fim e ao cabo, indiferentes de qualquer tipo de fanatismo, ou seja, com raras exceções, pessoas que ficam muito ligadas numa militância, quer seja de um lado ou de outro, mas, no geral, o conjunto da sociedade está meio que, não sei, nem estou muito preocupado com isso, desde que não me atinja. E aí é que é curioso, né? Ele pega esse ambiente e vai mostrar assim, que a sensação que eu tenho é que qualquer fanatismo seria capaz de dominar em qualquer contexto. Ou seja, você pega ali, no caso do muçulmano, mas poderia ser, sei lá, chegar hoje em dia e haver um governo ateu em um determinado país, os professores religiosos têm que abdicar da sua religião, não dão aula, muita gente abdicaria, porque a religião já não tem mais tanta força assim. Quer dizer, muitos iriam ver que, por exemplo, ele tem uma aposentadoria, o François, boa, ele não precisava mais. Mas ele voltando, ele ia continuar dando aula e ainda ia ter a possibilidade de ter mais mulheres, que para ele era uma coisa que ele parecia importante, tanto que ele pensa ali, né, muito... Porque é isso que é a ironia a Isabela falou aqui que o François é um intragável e tal. Mas é isso que o autor quer. Ele não quer que você goste do personagem. Ele não quer que você se identifique com o personagem. Ele quer mostrar um pouco um exagero
como é que chama? Uma híbris, né? Um ultrapassamento, algo muito maior, para que a gente se sinta um pouco enojado. Por quê? Porque hoje em dia nós não sentimos mais. E é um pouco isso, assim, talvez aqui no Brasil nós somos latinos, somos muito mais, se não temos uma cultura no sentido muito racionalista, mas a França de Descartes, minha gente, a França de Descartes é tida como um lugar de racionalidade, né? E aquilo ali foi levando a um peso tão grande que hoje em dia é meio que todo mundo indiferente. E é isso que, se aqui a gente percebe algum caso disso, a gente vai ver que lá vira o comum. E esse fanatismo, no caso do livro, o islâmico, mas eu acho que o Houellebecq poderia colocar qualquer tipo de fanatismo, pode assumir uma condição de poder e pouquíssima gente vai reagir. Quer dizer, pouca gente na massa, desde que não atinja fortemente a pessoa, desde que não mude, alguns vão perceber até vantagem. Então, por exemplo, ele se converte ao islamismo, mas não para poder ser um fiel islâmico, uma pessoa que encontrou ali o caminho religioso. Ele se converte ao islamismo formalmente. E aí ele vai passar para voltar da aula. Então, é esse tipo de coisa assim. Quantas pessoas talvez seriam capazes de fazer isso, né? De uma adesão formal apenas para ter lugar? Quer dizer, quantas pessoas, às vezes, mudam as convicções, pelo menos aparente, para poder querer um cargo político, um cargo de poder, um cargo que dê dinheiro, algo que dê dinheiro. Então, nós nos transformamos em uma sociedade extremamente individualista e extremamente, digamos assim, materialista. E o nosso olhar, muitas vezes, é isso. Quer dizer, ao fim e ao cabo, o François se converte ao islamismo para voltar da aula, mas muito mais do que para voltar aqui da aula, é para que ele possa ter acesso a mulheres, que é uma coisa que ele ia ter, em vez de ter um ou pagando, ele ia ter 3, uma para a cozinha, uma para a cama e uma para a sociedade, entre aspas. Né? Então, é uma coisa que mostra muito o espírito do tempo. É um ataque, em alguma medida, ao espírito do tempo. Na minha opinião, o fato de ser o Islã é só uma forma de chocar mais. Porque o Islã hoje choca mais, né? Inclusive porque existem radicais e tudo, com capacidade de muita violência. Mas, em alguma medida, a crítica é muito à França, ou ao Ocidente, ou a um tipo de sociedade que ficou indiferente a tudo, né? E, curiosamente, eu nunca tinha lido o Huysmans, que é o autor que o François estuda. Quando eu li esse livro, em 2005, eu falei, nossa, eu vou ler esse autor. E eu gostei demais. Eu virei um leitor do Huysmans, que foi descoberto nesse livro, né? Nesse livro do Houellebecq. E ele tem vários livros. E tem um livro que é o caminho, acho que chama As Avessas, a tradução, né? Que ele faz o caminho de ir para um mosteiro e lá ele se converte ao catolicismo. Né? Numa França caótica, o Huysmans, como o personagem desse livro, ele era satanista. Eles eram satanistas. O autor era satanista e se converteu ao cristianismo. E ele faz o mesmo processo com a personagem, só que aí envolvendo mosteiro, envolvendo uma série de coisas. O Houellebecq, ele disse que no momento ele achava que a personagem dele ia encontrar esse mesmo caminho, ia acabar encontrando um caminho numa conversão religiosa, como se fosse uma retomada das raízes da França, né? A França é tida como a primeira na história ali, como povo, né? Bárbaro a ter a conversão, né? Os francos. E aí o que acontece? Ele diz que quando ele faz esse movimento, ele não sentiu que valia, porque o Houellebecq não é religioso. Ele sentiu que não daria sentido. Por quê? Porque, em alguma medida, nós vivemos o quê? Um ambiente extremamente materialista, um ambiente extremamente sem mais nenhuma noção de raízes, de apego àquele ambiente que a gente vive. E aí, isso causa o quê? Causa na personagem um desejo de voltar e se, digamos assim, entrar na massa.
e ele entra na massa indiferente. O que é curioso é isso, ele continua sendo indiferente, ele está buscando apenas os prazeres. Então, eu acho que a crítica que o Houellebecq faz, ela pega a cada um de nós, quer dizer, assim, quem de nós talvez possa dizer verdadeiramente que não se converteria para outra coisa para não ter problema, né? E aí pode ser, não é conversão religiosa somente, mas conversão política, conversão de conveniência, principalmente se não tem que mostrar tanta convicção pública. Quem de nós, e ele mostra na sociedade, quer dizer, nós ao mesmo tempo que tem o mundo inteiro reclamando de que nós somos colonizadores, no caso da Europa, e agora que nós estamos com risco de ser colonizados, nós só temos o quê? Um medo histérico, mas não temos nenhuma volta verdadeira às nossas próprias raízes europeias, digamos assim. E aí é que está uma coisa curiosa, porque tanto ele tenta fazer uma volta às raízes, nesse caminho de tentar converter, né, ir para o mosteiro e tudo, mas não sente bem, mas não dá conta, né, não pega. E ele faz também uma crítica que me parece a generalizada, que é o tipo de mundo que nós estamos vivendo. Quer dizer, cada vez mais as sociedades e o mundo e a forma como nós nos organizamos, principalmente uma certa parte, pelo menos conhecida, é uma forma muito indiferente de viver. Então, nós acabamos vivendo indiferentemente a tudo que está se dando no mundo. E isso é muito grave. Quer dizer, não é virar adepto fanático de uma corrente ou de outra, mas é a própria capacidade de ter empatia ou de ter uma identificação com o outro, para além apenas do é um corpo que eu vou passar para poder ligar a bomba de gasolina. Quer dizer, ele está, num certo nível, ultrapassando, mostrando como nós, que não devemos, provavelmente não faríamos isso, mas fazemos formas de indiferença de outras maneiras, né? E há pessoas que estão próximas, que estão do nosso lado. Então, esse livro, eu acho ele um livro que tem que ter mais de 18 anos para poder ler esse livro, né? E por isso que esse livro foi dado agora, porque a gente, todo mundo na sua turma, né, do terceiro, já tem 18 anos, então eu fiz lá a minha pesquisa, não tinha primeiro semestre ainda, então eu falei, aqui já dá, porque eu não vou ser processado. Já. Então todo mundo ali já fez 18, né? Até a menor da turma, que é a Isabela, né? Ela vai ficar revoltada. Então ela também já fez 18. Então é mais ou menos isso. Quer falar alguma coisa aí, Guilherme? Eu só tenho falando sobre essa parte da sociedade, que eu acho que a crítica que ele faz não é nem tanto ao Islã, ou sobre as pessoas que são muçulmanas, é mais a sociedade em si, de aceitar tudo, não se importar de ser tão apáticas, de ser muito pragmáticas, de não aceitar tanto. Eu separei uma frase aqui, que é do Arnold Toynbee. Ele é um historiador e ele diz que as civilizações não morrem por assassinato, mas elas cometem suicídio. É como se elas realmente fossem responsáveis pela sua extinção. Como a gente pode ver com tudo no livro, não só no livro, mas também com o que a gente está passando aqui. Com as coisas acontecem e muita gente meio que não dá importância, não acha que do jeito que tiver tá bom, que dá para levar. E no livro ele deixa muito importante, é, muito frisado o choque de culturas, entre culturas que o, o Islã ia trazer para a França. Porque a França não é igual aqui ao Brasil, que tem muitas culturas, muita diversidade. Cada canto que você vai, você vê uma religião, você vê uma cultura. Não, lá é mais enxuto, digamos assim. E quando ele percebe a preocupação dele, o que essa fraternidade muçulmana, se ganhasse, qual ia ser o impacto que ia ter na sociedade com tanta cultura nova, com que eles queriam impor de, nas escolas, de separar escolas para homens, escolas para as mulheres, a questão das burcas também, de outras coisas, e a gente vê que com tudo isso acontecendo, a gente percebe-se que
não tem, eles tomam como se tivesse, não tem tanta importância, como se eles aceitassem, que essa nova cultura para eles podia, tanto faz como tanto fez, e fica esse questionamento para a gente. Que ele cita até como, como um exemplo, o Império Romano e outro império que eu esqueci. Será que essas civilizações realmente queriam que isso acontecesse, o que aconteceu com elas? Será que elas realmente queriam isso? Ele deixa esses questionamentos. Já no finalzinho do livro, ele começa, eu percebi que ele faz meio que um entrelaço com a história para poder explicar, exemplificar, na verdade, o que ele quer realmente quer retratar. Acho que a questão do Islã foi só porque tem essa parte do radicalismo que as pessoas, principalmente algumas pessoas que não conhecem, ia falar, pensa, viu Islã, já pensa o quê? Já pensa Estado Islâmico, já pensa a parte mais radical, mas não. Aí ele fala, até quando ele está conversando com o Heidegger, o Heidegger dá um presente a ele com um livro, e ele começa a ler o livro e vê que não é tudo isso, não é tudo isso que ele achava que era, que o Islã poderia ser uma coisa, poderia ser uma coisa boa para ele, mas não é o que mais pesa na hora da decisão dele. A gente vê que realmente o que mais pesa é os benefícios da conversão ao Islã que poderia trazer para a vida dele. E é justamente isso, a mensagem que ele deixa. Será que a gente não poderia se converter a outra coisa, ou então poderia aderir a outra coisa, a outra cultura, a outra religião, seja lá o que for, em troca de alguma melhoria de vida ou que venha trazer algum benefício próprio? Eu acho que a mensagem principal que deixa é isso para a sociedade, para a gente olhar o momento, o que é que a gente está fazendo, se a gente está passando por isso, se para a gente realmente abrir os olhos e ficar ligado no que está acontecendo. Sim, e é isso, né? Assim, ali mostra um contexto e eu acho que serve para a gente pensar se a gente não aderiria da mesma maneira. Eu acho que essa é a grande questão. Individualmente, enquanto sociedade, é perceber assim, enquanto nós estamos verdadeiramente vivendo dentro de valores que não são, digamos assim, entre aspas, né, nossos, né? Só você perceber assim, quanto da cultura que eu consumo, o quanto, sei lá, de séries, de filmes, de música, de literatura que eu consumo, que são elementos, por exemplo, da minha cultura, né, de arte e tal. O quanto disso eu tô ligado ou não tô, né? Às vezes a gente tá recebendo somente o que vem de fora. Então, só vai trocar um pelo outro. Quer dizer, se você imaginar que a gente pode trocar, sei lá, algo que seja externo, mas totalmente não nada xenófobo, viu, gente? É tudo aqui. Eu sou a favor da multiplicidade, da pluralidade e tal. Mas só dando um exemplo, né? A gente pode trocar muito bem o consumo de coisas americanas, digamos assim, né, estadunidenses, pelo consumo de coisas, sei lá, chinesas, pelo consumo de coisas muçulmanas, pelo consumo de coisas japonesas, coreanas, que agora está na moda, né? Muita coisa da Coreia. Então, às vezes, a gente está trocando apenas. E, de novo, repito, a gente está lendo autor brasileiro, autor estrangeiro, e é isso aí que para mim que importa. Mas, às vezes, a gente está tão acostumado a ceder que a gente nem percebe que é só trocar um pelo outro, né? Bom, deixa eu comentar aqui, porque já está dando o horário, rapaz. Falta aqui, acho que 5 minutos no máximo. Marília comenta sobre como ele descreve as mulheres, né? E Isabela também fala aqui que era muito ruim. É uma forma que ele usa, Marília e Isabela, de ironia mesmo. Eu acho que não é bom, não é bom, né? Mas ele mostra aquilo ali como uma espécie de crítica também a como se usa, né? As mulheres é como, entre aspas, aí, se deixa usar também, né? Então, acho que ele mostra muito isso, né? De uma certa desrespeito pelo humano no geral, não é nem só pelo feminino, né?
pelo feminino, ele mostra um desprezo evidente, mas se a gente pensar, o François estava nem aí para a mãe, nem aí para o pai, nem aí para ninguém. E muitas vezes é isso que me parece importante, né? Quando a gente vai desprezando um certo tipo de pessoa, um certo tipo de grupo, um certo tipo de não sei o quê, a gente pode chegar em alguma hora e desprezar todo mundo, né? Então, se ele tem essa forma muito materialista ou muito é, meio nojenta mesmo de tratar a mulher, é um pouco porque nós, enquanto mundo, tratamos a mulher, as mulheres, as pessoas mal, né? Os grupos maus, o outro mal. Então, é uma discussão muito interessante. Então, tem uma questão que a apatia dele pode ser também uma representação de parte da população francesa, e acho que da nossa. Ficou meio ruim de ler aqui, importa que ocorre também, que não se importa com o que ocorre no próprio país. É isso que eu acho também. Acho que ele tem. Nem quando atinge ele próprio, ele se importa de fato. Eu acho que é isso. Acho que há nesse livro uma crítica à indiferença de maneira muito sólida, né? E que a gente não pode ficar indiferente. A Isabela também está falando aqui, o impacto das mulheres perdendo seus direitos, balança sempre pesa para as mulheres. Eu acho que tem uma foto que é muito, muito curiosa, Isabela, são duas, uma foto do Irã. O Irã antes da Revolução Iraniana e o Irã depois da Revolução Iraniana. São questões muito importantes, né? E aqui é algo que a gente tem que realmente pensar mais adiante. Como está fechando, Guilherme, é só dar tchau agora, tem 1 minuto. Agradeço muito, muito obrigado. Você é outro aí desses que Valeu, fazem Elton. com que esse projeto continue. Agradeço aí a Ana Lívia, que perguntou aqui no final também sobre a questão das mulheres. A live vai para o YouTube, quem quiser ver lá depois, curte o canal, curte o vídeo e Se nós inscrevam. voltaremos em agosto. Valeu, Elton. Obrigado. Até a Obrigado aí, próxima. Guilherme. Abração, hein, cara. Até a Muito próxima. bom. Tchau para vocês aí. Tchau. Falou.